Oi, gente, vamos esperar o pessoal chegar, tá? A gente já começa, tá bom? Ô, professor, beleza. Até fiquei preocupado que eu cheguei atrasado aqui. Eu falei, caramba. Eu entrei, era umas 10 para as 9, vocês estavam em aula ainda. Aí eu falei, vou deixar o professor falar. Eu saí e tô chegando agora. Nós vimos. O professor estava empolgado, eu falei, não vou atrapalhar não, deixa ele falar. Não sei nem que hora que ele acabou, né? Falei, pessoal, vou dar um tempo pro pessoal comer, daqui a pouco já... Não, na verdade, professor, ele não chegou a acabar. A gente falou assim, não, a gente vai sair e tal, não sei o que. E todo mundo saiu. Tô brincando, cara. Quando deu 10 para as 9, eu falei, o pessoal tá dando aula ainda, cara, os moleques não vão comer alguma coisinha. Deixa eu dar umas 9h10 eu entro. Mas dá só mais uns 2 minutinhos, já começa, tá, gente? Boa noite. Oi, Jennifer. Boa noite. Bem, professor? Tudo bem? A gente estava esperando você chegar. É? Cheguei. Brincadeira. Vamos lá? Vou começar, né, gente? Porque o pessoal
vai chegando, né? E aí vai entrando no processo. Também não vou ficar muito tempo esperando. Ah, mas já tá metade da... Quer dizer, quase todo mundo aqui. Falta que a Gladys e quem? A Shirley. Já a nossa turma é imensa, né? Então... É, muito grande. Deixa eu passar... Eu vou passar um videozinho para vocês, depois eu venho falando em cima desse videozinho, tá bom, gente? Ok. Vamos lá. Pra não ficar um negócio chato, só o Jean falando, né? Então... Bora. Deixa eu achá-lo. Povo, vamos ver, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Um assunto chamado de gestão de processo. Você já prestou atenção que de 2014 para cá está caindo em todos os concursos de tribunal? Todos os concursos de tribunal. Já botei. Tá ligado, né? Desde 2014 está caindo o tempo todo. Ele não é uma matéria chata, mas ela tem suas besteirolas, tá? Principalmente porque é uma divergência, às vezes, de conteúdo. O que é um processo? Desde o primeiro dia de aula eu falo de processo. Processo organizacional, planejamento, organização, direção e controle. Processo de controle, identificação de objetivos e metas e padrões, avaliação da desempenho atual, comparação e identificação de erros e corrigir. Processo de treinamento, para quem já estudou gestão de pessoas, ou seja, é vida cheia de processo, tá? Processo é uma sequência de atividades. E sabe o que é que os livros dizem? O processo sempre existe em uma empresa, ou de uma maneira planejada, ou de uma maneira espontânea. Mas para matricular, existem uma sequência de atividades que você tem que fazer? Sim. Para você fazer um bolo, você tem que fazer uma sequência de atividades? Para ir para o supermercado, que eu tenho ódio com todas as minhas raivas, eu odeio fazer supermercado. Existe uma sequência de atividades? Existe. Então, tudo que a gente faz tem um processo. Para tu vir para cá, teve um processo. Acordou, tomou banho? Não, é porque de vez em quando eu não tomo banho, não. Pessoal, se eu tomo banho meia-noite e acordo 6 horas, para que eu vou tomar banho? Eu dormi no ar-condicionado. Não fez nada naquele dia. Como é que acorda? Lava rosto. Pode guarará. Vocês são muito sinceros, para não tomar banho todo dia de manhã, não. Tá? E dependendo, se eu como eu chegar em casa, não tomo banho de noite também, não. Não gosto de tomar banho, não. Pergunto logo pro marido, vai ter alguma coisa? Porque se não tiver, eu não vou tomar banho. Aí ele disse, Vitor, é podre. Eu disse, mentira, minha filha, eu sou super cheirosa. Olha aqui, ó, cheirosa. Opa, estou zen. Olha só. Então, o que é o processo? E está gravado, mas todos meus alunos sabem que eu não gosto de tomar banho. Eu tomo banho em 30 segundos. Na propaganda de um filme, eu vou tomar banho. E quando eu volto, ainda está na propaganda. Tô falando sério, povo. Processo é um conjunto de atividades. É uma sequência delas. O processo tem atividades interrelacionadas. Se não forem interrelacionadas, não é um processo. Se for uma atividade nesse setor, atividade no outro setor e não se relacionam, não é um processo.
É um conjunto de atividades interrelacionadas que gera valor ao cliente. Lembrando que esse valor é a percepção que o cliente tem em relação a custo-benefício. Quando a gente marca um aulão muito tarde, às vezes você não assiste porque você, naquele momento, não pôde, está cansado. Mas se você avaliar, não, mas essas 20, 30 questões é algo que eu vou aprender, se você tiver a percepção que o custo, o benefício justifica o custo, aí você faz. Lembra dessa história? Valência, grau de prioridade. Então, ele agrega valor para o cliente. Então, por exemplo, um exemplo de processo simples. Eu tenho aqui 3 laranjas que eu recebi do meu fornecedor. Digamos que cada laranja custa 50 centavos. Tá caro, né? Mas eu vou botar. Seja daí 1,50 de laranja. Só que aí eu faço um suco dessa laranja. Transformo a laranja em suco. Houve uma etapa. Esse suco vai valer 1,50? Não. Vai valer 7, 8, 5, até 12. Então vou colocar aqui o suco. O suco no copinho. Esse suco vai valer R$5. Mas eu ofereci esse suco em um restaurante de frente para o mar. E ainda no copinho eu coloquei uma sombrinha, uma cereja e um abacaxi. Esse suco aumentou para 12 conto. Estou mentindo? Agregou valor. Um suco no copo decorado, você tem a percepção que vale a pena comprar se para você atribuir valor. Por isso que cada empresa tem que definir o seu público-alvo. Tá certo? Porque esses detalhes, essas etapas vão acrescentando valor. Se cada atividade, se de uma atividade para outra não acontece nada, não agrega valor, elimine. Porque ela só está demorando o tempo e ela só está gerando custo. Ficou claro? Por exemplo, existem algumas atividades do meu dia a dia que eu não faço. Sabe aquele estresse de você sair de casa e dizer: o que é que a gente vai almoçar hoje? Tenho não, meu amor. Às vezes sai uma bosta, mas é um estresse a menos. Aí eu ligo lá: o que é que tem para almoçar? Aí dizem assim: peito de frango, odeio peito de frango. Pode me fritar aí 2 ovos para mim? Adoro ovo. Ovo com baião, tem nada melhor. E farofinha? E a banana? Fechou, tá? Então, cada etapa tem que agregar valor. Se o cliente não sentir que agregou valor, o que melhora na minha vida fazer supermercado? Porra nenhuma. Então, vou eliminar essa etapa da minha vida, tá? Então, por que eu preciso disso? Para concentrar os esforços naquilo que realmente é importante. Ficou claro? Bom. Observação. Fiz bem detalhadinho. Todo tipo de trabalho importante na organização faz parte de algum processo. Matrícula, financeiro, compra. Esta semana mesmo, mandei fazer uns panfletos do online e aí um dos funcionários enviou diretamente para uma gráfica. Mas uma gráfica que cobra bem mais caro da gráfica que a gente costuma cobrar. Aí o Thiago me liga: Giovana, tu mandou fazer o papel da gráfica, mas eu, setor administrativo, tenho que fazer o orçamento. Eu disse: eu não mandei, não. É que o cara foi lá e enviou para a gráfica do seu interesse. Precisa de um processo. E aí a gente mapeou um processo. Quando sai um material do departamento de marketing, tem que ser enviado para o setor administrativo. Porque o setor administrativo vai fazer o orçamento, ele já tem aqueles contatos que cobram mais barato. Então, ele vai fazer a solicitação para a gráfica e a gráfica vai entregar na recepção. E na hora da entrega, como tem que fazer o recebimento, o pessoal do marketing
eles vão receber e vai estar de acordo com aquilo que foi pedido. Porque senão cada um vai fazer uma coisa da maneira que achar melhor. Então eu preciso definir a sequência de atividades. Ficou claro? Bom, não existe produto ou serviço oferecido sem um processo, singular, né? Organizacional por trás. Para você receber essa apostila, você nem sabe o que é que aconteceu lá dentro. Houve a diagramação, e a nossa diagramação eu considero de qualidade. Houve uma impressão, houve um encadernamento e houve uma força-tarefa. Quantas vezes a gente bota no grupo do Família Prime? Tipo, tem que encadernar 500 apostilas e temos 3 funcionários. Eu digo, pessoal, quem é que pode fazer uma força-tarefa para ajudar a encadernar? Aí quem estiver disponível vai lá e, puf, ajuda. É muito bom esse trabalho em equipe, tá? Então, toda atividade tem um processo. Todo processo seria... não existe produto ou serviço sem processo. Para você comer aquela pizza, várias atividades foram feitas antes. A massa foi feita antecipadamente, o queijo foi ralado, a mortadela ou não sei o que foi cortada. Então foram várias atividades. Ficou clara essa observação? Bom, o processo seria um fluxo de trabalho em que existem entradas, entrada que pode ser chamado também de input. E o que é que vai ter entrada aqui? De dados, informação, energia, investimento, conhecimento, mão de obra. Passa por um processo de transformação e vamos ter uma saída. Saída ou output. Essa saída pode ser de um produto ou de um serviço. E pode ser de um produto ou um serviço tanto para o cliente interno, que é o funcionário, como para o cliente externo, que é o consumidor ou fornecedor, sem problema nenhum. Então, todo o processo tem isso, muito parecido com o sistema, né? Que tem a entrada de algo, transformação e saída. Então, todo o processo vai ter, no mínimo, esses 3 elementos. Ficou claro? Perguntinha? Giovana, não é em todas as fases do processo que tem que ter alguma coisa que agrega valor, né? Tem que agregar. Sempre, qualquer fase do processo. Toda etapa. Tipo, uma confecção. Você compra tecido. Aí a próxima etapa é o corte desse tecido. Os panos de prato. A próxima etapa seria bordar os tecidos. A terceira etapa seria ensacar os panos de prato. Não, estampar. Depois ensacar. Se por acaso tiver uma etapa que não acontece nada, vem pra cá, não acontece nada. Então, meu amor, essa etapa você elimina. Agora, na entrada agrega valor, não, né? Não, a entrada é o insumo, a matéria-prima, tá? Você concorda que existem etapas no sistema jurídico brasileiro e na gestão pública de uma maneira geral que não agrega valor? Tipo, envia para o juiz e lá fica parado 10 meses. O que é que isso daí agregou valor? Concorda? Ou quando às vezes querem burocratizar, estabelecer requisitos, estabelecer normas que não ajudam na execução do trabalho, pois elimine. Se não ajuda, elimine. Toda etapa de um processo tem que agregar valor. E sabe como é que cai muito? Associado com departamentalização por processo. Tá? Na departamentalização por processo, o avanço em cada atividade tem que agregar valor. Senão, não serve. Elimina. Tá claro? Tá gerando custo. Perguntinha? Tranquilo, né? Olha esse desenho que eu copiei da internet. Tu acha que eu vou fazer isso aqui? Giovana, é a fonte? É porque não tinha. Sabe aquele lugar de imagem que não tinha nada de fonte? Só se eu colocar Google. Tá? Eu não sou hipócrita, não. Olha só. Entrada, transformação,
É na transformação que nós vamos ter a sequência de atividades, que a gente vai ter o processo e vamos ter uma saída. Como eu falei, essa saída pode ser de produto, serviço, informação para cliente interno ou para cliente externo. Como é que pode sair informação e ao mesmo tempo entrar informação? Depende. Por exemplo, se entra dado, e aí os dados são classificados, organizados, analisados, vai dar origem a uma informação. Olha aqui uma empresa que fabrica farinha. Entra o trigo. Tem um processo de transformação e produção do trigo. Vai sair o quê? Farinha. Só que essa farinha em uma padaria é o quê? Input. Aí eu vou fazer o pão e o bolo. Aí eu vou produzir. Sai pão e bolo. Ou seja, o que é saída para um processo pode ser entrada para outro. Por isso que surge a necessidade da gestão de processos. Para que esses processos sejam gerenciados de uma maneira interligada. Tá claro? Bom. Mas você pode dizer que em todos os departamentos sempre vai ter uma gestão de processo deles ou não? Que você diga, sempre vai ter gestão de processo, eu não posso dizer. Mas se você disser, sempre vai ter processo, sim. Qualquer departamento que exerça uma função importante tem um processo. Para matrícula, para preparar horários, para poder montar algo no site. Isso do Black Friday, faz 15 dias que a gente está trabalhando nas estratégias de marketing, tá? E você conhece, quantos funcionários você tem contato pessoalmente aqui? 10? No total a gente tem 54. Porque tem uma série de processos internos que você não conhece e que precisam ser executados para que essa atividade fim, que é o processo primário, consiga ser executado. Ficou claro? Pois bem, em um processo, eu tenho que analisar quais são os meios, qual é a infraestrutura, qual é o ambiente de trabalho que está realizando essa sequência de processos. Povo, em um planejamento, eu tenho que tomar em consideração o clima e a cultura? Tenho. Porque se eu faço um planejamento, mas eu tenho uma contracultura, que é contra a gestão, eu não vou conseguir implementar meu planejamento. Então, eu tenho que saber como está o ambiente de trabalho, grau de satisfação e insatisfação do funcionário. Eu tenho que estabelecer quem vai fazer esse processo, como, quais são as divisões, as seções, quem é que tem mais experiência naquele processo. Tem coisas que eu tenho mais experiência, tem coisas que o Tiago tem mais experiência, tem coisas que o Juliano tem mais experiência, tem coisas que a Lidiane tem mais experiência, tem coisas que a Malu tem mais experiência. Então, quem é que vai exercer aquele processo? Por exemplo, a Malu gosta de trabalhar com eventos. Então, todo evento do Prime, adivinha quem organiza? A Malu. Tá certo? A Lidiane adora essa parte de atendimento pedagógico. Vocês sabiam que nós somos recriminados por todos os cursinhos por causa desse atendimento pedagógico? Porque eles dizem que não se ganha dinheiro atendendo individualmente. Tem que mover a massa. Só que o atendimento pedagógico, ele não tem como objetivo ganhar dinheiro. O atendimento pedagógico, ele tem como objetivo ajudar você, porque a gente sabe que ele vai proporcionar um melhor resultado, tá? Mas tem cursinho que diz assim, vocês são burros, que não sei o quê. A gente trabalha de uma maneira diferente, nós somos professores. E a gente sempre vai querer resultado. Então, quem vai? Quem é o ideal para fazer esse acompanhamento pedagógico? A Lidiane. Ela diz assim, minha amiga, fica aqui comigo para tu dividir. Eu disse, quero não. Você gosta, eu não quero não. Certo? A bichinha fica sozinha ali. Tá? Que divisões, qual a experiência, qual é a competência que o indivíduo vai ter que ter? Olha isso aqui. Expertise e experiência. Nada mais porque o brasileiro adora usar termos em inglês. Tá? Vamos ter na avaliação do processo. Quais são os indicadores que eu vou usar? Dependendo do processo, eu posso usar indicadores de eficiência, de eficácia, de efetividade. Se são processos no nível operacional, geralmente eu uso indicadores de eficiência e indicadores de
efetividade. Como é que aquele processo beneficiou a sociedade? Se eu vou estabelecer processos no nível estratégico, geralmente uso indicadores de eficácia. Porque lembre-se que nos níveis mais altos da estrutura, estou mais relacionada com eficácia. E na base, mais relacionada com eficiência. Concorda? Bom. Como é que está o desempenho externo desse processo? Como é que a gente está trabalhando? Como é que está a imagem? Como é que o outro está trabalhando? Como é que está o desempenho interno? Porque a gente pode ter um desempenho interno que eu ache que seja bom, mas na hora de oferecer para o cliente, ele diz, não gostei. Aí eu vou dizer, mas o meu é bom. Aí tu vai dizer, não, Giovana, mas não é. Eu disse, mas eu acho que é. Não tem lógica, concorda? Quem vai definir se tem qualidade ou não é o cliente. Então eu tenho que analisar como é que é o desempenho perante o meu cliente, essa avaliação. Eu tenho que também considerar aqui quais são os suportes que eu vou ter para exercer esse processo. Pessoal, para trabalhar no online, no começo ninguém acreditava no online, tá? E aí eu convidei a Ingrid e digo, Ingrid, eu não vou ter te pagar nem bem não, porque a gente não está vendendo nada, não tem orçamento para online, mas eu quero arriscar, bora? Ela disse, bora, professora. Ela ganhava 1/3 do que ela está ganhando hoje. Ela ficou 6 meses, ela nem sabia aprender o sistema, ela nem sabia usar o sistema. A bichinha aprendeu na marra. Isso é atitude. Então, qual é o suporte? Vixe, eu não estou com suporte de marketing. Aí a gente pedia, demorava aí. Quando o online começou a vender, aí, opa, agora eu quero um departamento de marketing. Agora eu quero um departamento de criação. Agora eu quero um telemarketing, eu quero uma coordenadora só para mim. Você concorda que para você exigir coisas da empresa, primeiro você tem que mostrar resultado? Então, qual é o suporte que eu tenho? Suporte legal. Quais são as regras, os manuais, quais são os documentos a usar, quais são os departamentos que vão me ajudar para poder exercer o meu trabalho. Ficou claro? Não sendo prepotente, mas já sendo, eu nunca pedi aumento de hora-aula ou de salário sem ter. Por quê? Eu não chegava, eu quero aumento de trabalho. Não. Minha filha, eu mostrava serviço. Trabalhava como condenada. Pá. Depois eu dizia, ei, eu preciso de você e você precisa de mim. Claro que eu sou substituível. Mas olha o que é que eu estou fazendo. Pá. Aí a pessoa fica sem argumento para dizer não. Já tem gente que diz assim, me dê um aumento de trabalho, salário que eu vou fazer. Primeiro mostre serviço. Então, eu preciso saber qual é esse suporte, o apoio que eu vou ter para poder exercer e executar esse processo. Ficou claro? Perguntinha? Estamos organizando pouco a pouco. Em 2 anos o Prime ele se torna um dos principais do Brasil. É o que eu estou te dizendo. Deus quiser. E daqui a 2 anos, se Deus quiser, você não vai estar aqui. Mas você vai ter orgulho e dizer, eu conheci esses professores e eles se matavam de trabalhar. E olha o que é que deu. E a gente fica feliz pelo seu sucesso e você vai ficar feliz pelo nosso sucesso. Concorda? Pronto. Quais são os tipos de processo? Pessoal, deixa eu te mostrar as classificações e depois eu volto. Olha aqui. Aqui tem processo de negócio, processos organizacionais, processos gerenciais. Depois tem processos primários, processos de suporte. Processos centrais, processos de apoio. Tudo isso aqui são livros diferentes. Nomenclaturas diferentes que podem confundir você. Tá? Então vamos aqui. Os processos de negócio, eles caracterizam a atuação da empresa. Como é que ela vai atuar perante o mercado, perante o seu consumidor, perante o seu concorrente. Esses são os processos de negócio. Reuniões, acordos. Você sabia que os cursinhos, eles precisam se reunir porque estamos com um problema sério de rateio e pirataria? O problema do rateio e pirataria
é que quebra uma empresa. Ah, Giovana, tá caro. Não faça isso. Presta atenção que a gente vive com descontos. Hoje está com 60% de desconto porque hoje é Black Friday. E mesmo assim as pessoas rateiam, tá? E eu te juro, se você disser, vou comprar com uma amiga, eu não acho ruim. Eu acho ruim quando você vende e ganha em cima de mim. Porque aí você não trabalhou nada, não paga nenhum imposto, não paga nenhum funcionário e você está ganhando em cima do meu suor. Aí é foda. Mas que você diga, Giovana, eu tenho uma senha dividida com a minha amiga. Te juro que eu não me incomodo. E eu falo isso muito em sala de aula, tá? Então, esses processos relacionados com a atuação da empresa, ensino, é um processo de negócio, relações públicas, seria um processo de negócio, eles são suportados por outros processos. Isso significa que para que os processos de negócio possam acontecer, vários outros processos dão apoio. Eles não conseguem exercer o seu trabalho sozinho. Muito associado com o nível estratégico. Para que o nível estratégico possa ir para uma reunião e apresentar um projeto para um parceiro, ele precisa de apoio, de informação de outros setores. Ficou claro? Eles são ligados à essência do funcionamento da empresa, que no caso do Prime é o ensino. Além disso, nós vamos ter processos organizacionais ou de integração organizacional. Esses processos de integração, eles vão procurar unir os diversos subprocessos. Por exemplo, o departamento financeiro tem processo, o departamento de marketing tem processo, o departamento de atendimento tem processo, o departamento de coordenação tem processo. Mas alguns processos do departamento de coordenação precisam estar alinhados com os processos do atendimento, senão vamos ter informação errada. E alguns processos do pedagógico têm que estar alinhados com os processos financeiros, para ver se aquela turma tem viabilidade ou não. O departamento de RH, ele termina se relacionando com outros processos. Então, os processos organizacionais, eles são relacionados com a integração dos processos dentro da empresa. Ficou claro? Isso permite uma maior competitividade, isso permite uma gestão mais eficiente, permite uma inovação. Porque se cada processo de cada setor for executado de uma maneira independente, não vai dar certo. Como a história do panfleto. Não dá certo um setor mandar comprar alguma coisa sem autorização do setor administrativo e financeiro, concorda? Tem que pedir autorização para o setor administrativo e financeiro. Principalmente porque tem que saber que você tem dinheiro em caixa. Se naquele mês é possível fazer aquilo. Concorda? Então, ele é responsável por integrar. Aquele processo que eu te mostrei é um processo simples. Mas a gente vai ter mapas de processos, onde vai unir processo do departamento financeiro, material, não sei o que, e aí eles vão apresentar alguns links que unem alguns processos de departamentos diferentes. Ficou claro? Temos os processos gerenciais. Os processos gerenciais são as ações que o gerente deve realizar para dar suporte aos processos de negócio. Quais são as ações do gerente? Planejamento. Planejamento é um processo? Olha o enunciado. Processo de planejamento. Definição de missão, visão e valores, definição de objetivos e metas, análise da situação atual. Esse é um processo. Organização, distribuir, alocar. Direção, motivar. Ou seja, tem uma série de sequências de atividades que são relacionados com os processos dos gestores em si. Ficou claro? Isso é uma nomenclatura. Isso é um livro, um autor, na verdade um autor, porque às vezes a gente encontra no mesmo livro também, mas de um autor. Aí veio outro autor, que nem percebeu essa classificação e inventou outra, criou outra. Autores diferentes. Vamos ter aqueles processos, a classificação dos processos quanto à geração de valor. O produto gera valor para o cliente quando revela algum diferencial.
Você está disposto? Não analise a sua situação agora. Analise quando você se tornar servidor público e você estiver ganhando 15 mil reais por mês. Tá? Você estaria disposto a pagar 15 reais em um suco de laranja, na frente para a praia, com música ambiente, em um domingo, depois de você passar o dia todo trabalhando? Eu não pagaria suco de laranja, eu pagava uma dosezinha, tá? Uma caipirinhazinha, até uma vodka dentro do suco de laranja, né? Aí, às vezes, a gente diz, estou disposta a pagar. Olha como o ambiente é agradável. Olha, eu estou de frente para a praia, escutando as ondas do mar. Estou disposta a pagar. Não pode acontecer isso? Então, em um processo, eu preciso gerar valor. E esse valor tem que ser percebido pelo cliente como um diferencial. Se o cliente não percebe como diferencial, então não ofereça, porque você está gerando custo. Existem coisas que são desnecessárias, que às vezes os gestores acham que o cliente vai querer e na verdade ele não quer. Tá claro? Bom. Os processos primários são aqueles que estão relacionados com atividades que geram valor diretamente para o cliente. Tá? Esses processos primários podem ser chamados de processos centrais. Tá aqui. Estão relacionados com a transformação dos insumos em produtos e destinados para o cliente interno e externo. Ou seja, o processo primário, ele transforma e esse produto já está pronto para o cliente. É diferente das atividades do departamento financeiro. Os processos que o departamento financeiro desenvolve já está pronto para oferecer para o cliente? Não. Os processos do departamento financeiro é para avaliar, para controlar, para evitar esquecimento de pagamento, mas ele não está pronto para entregar. Você nem sabe o que é que acontece lá dentro, tá? Então, os processos centrais estão relacionados com esse aumento do valor perceptível para o cliente interno e externo. Como, por exemplo, desenvolver produtos e serviços. Está diretamente relacionado com o valor atribuído para o cliente. Geração e processamento de pedidos. Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver gestão por processos. Vem comigo, bora, vamos estudar. Pessoal, conceito de processo é uma série de atividades estruturadas para produzir um produto ou um serviço para um cliente ou mercado em particular. Mas que diabo é isso, processo? Processo, tá? Quando a gente fala em processo, a gente está falando de um fluxo de trabalho, de diversas atividades ali que você tem interrelacionadas, estruturadas, que uma depende da outra, interdependente, para até você conseguir entregar um produto ou entregar um serviço. Então, você tem diversos inputs, ou seja, de insumos, né? Materiais, informação, equipamentos e tal, que a gente trabalha ali para agregar algum valor para algum cliente específico. Vamos ver aqui um pouquinho melhor, então, como é que é isso. Pessoal, você tem ali, utiliza ali diversas coisas, materiais, informação, pessoas e por aí vai, e tem diversas atividades dentro do processo para entregar um produto ou um serviço. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é um processo, porque não é complicado. Às vezes a gente se enrola no conceito, na definição do autor ali, mas na verdade não é complicado. Vamos imaginar que você, vem para mim aqui, você chega na drogaria, ou você chega na padaria, ou na pizzaria, todas essas organizações têm um processo de trabalho. Então, por exemplo, vamos imaginar que você ligue ali para a tua pizzaria online, ali aquela delivery, né?
quero uma pizza e tal. Aquilo ali tem um processo para até chegar a pizza na tua casa. Você vai falar com a pessoa, o cara vai atender o pedido, vai passar o pedido para o pizzaiolo ali, o cara vai pegar todos aqueles ingredientes, vai fazer a pizza, vai entregar a pizza, vai botar a pizza numa caixa, vai pegar aquela caixa, vai entregar para o motoqueiro, até o motoqueiro chegar na tua casa, cobrar e por aí vai, tá? Isso tudo é uma série de atividades onde todas elas têm que funcionar até chegar a pizzazinha quentinha, gostosinha na tua casa. Concorda? É um processo de trabalho. Se alguma dessas etapas aí não funcionar legal, a pizza ou não vai chegar gostosa, ou vai chegar atrasada, ou o cara vai esquecer de trazer o negócio para te pagar, ou seja, vai acontecer alguma coisa que você vai ficar insatisfeito. Então, quando a gente fala de processo, é exatamente esse fluxo de atividades que são relacionados, que precisam de uma da outra ali para funcionar, até gerar um produto ou um serviço. Então, vem para mim aqui um caso prático. O vendedor inicia o atendimento ao cliente, ele solicita, por exemplo, aqui a gente está vendo o processo de um atendimento numa sapataria, né? Então, você quer o sapato lá, número 41. O cara vai lá, estoquista, tem o 41 aí que o cliente pediu. Aí o estoquista pega ali o sapato, aquela caixa de sapato, entrega para o vendedor auxilia o cliente com o sapato, aquele negócio, o senhor, por favor, quer uma ajudinha aqui no sapato? O vendedor encaminha o cliente que gostou do sapato ao caixa, o caixa pergunta que modo de pagamento, o cara processa o pagamento e o embalador entrega o produto pronto ali para aquela pessoa levar o sapato para casa. Claro que isso está muito simplificado e é um processo simples, claro. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos voltar ao nosso contexto aqui. A gente já vem falando já do processo da aula. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. A aula de hoje, então, é sobre processos, né? Temos, dentro do contexto geral, né, e falando sobre processo, muitas informações, né? A gente viu a professora falando um pouquinho sobre processo e eu gostei muito da fala dela, por isso eu coloquei a fala dela para vocês, né? A apresentação dela, assim, ela é muito dinâmica, muito engraçada, né? E aí eu tenho as pirâmides aqui para vocês, né? Na tela, as pirâmides do Egito, né? 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média de 2,5 toneladas. O número de pessoas utilizadas pode ter chegado a 150 milhões, né? Eu tenho aqui a muralha da China, também segundo anunciaram cientistas chineses, em abril de 2009, comprimento da muralha de 8.850 quilômetros. E aí, tudo isso seria possível sem processo ou procedimentos, sem divisão de tarefas, sem produtividade, sem controle mínimo de qualidade, sem planejamento, sem liderança, né? A gente tem aí um grande contexto, né? Produtividade, custos, margem de lucro, que são custos, né? Como diminuir os custos. E aí eu tenho para vocês o seguinte, né? O que são processos? Né? Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. Gonçalves, 2007. Desculpa, 2000, página 7. Processos produtivos, viu ela falando, processos que dão apoio. E aí eu falo para vocês,
Eu já volto para cá, tá, gente? E eu falo para vocês o seguinte. Viu? Não sei se vocês lembram a hora que ela fala lá do input, né? Output, entrada e saída. Né? Então, e o meio de tudo isso, a transformação disso são os processos, são as etapas que são construídas ou caracterizadas algo. Né? Então, isto é o processo. Para vocês se formarem, tá? Vocês vão fazer a faculdade, correto? Fora Sim. isso... Oi, Luiz. Correto, né? Sim, correto. Aonde entra o processo nisso? O processo são as provas, os trabalhos, seriam isso? É todo o ciclo que você vai fazer para chegar no teu resultado final. Uhum. Até o planejamento do professor também entra? Planejamento de estudo? Então, também entra. Também entra. Tá? É um processo para aplicação da aula. Né? E aí, para vocês terem uma noção, né, vocês entenderem melhor o que é um processo. Pode ficar sossegado, Sheila, não esquenta a cabeça. E aí eu tenho para vocês o seguinte, nesse andamento, né, o que seja um processo. Eu quero que vocês me deem exemplo agora de processo. Alguém pode me dar um exemplo, tirando esse que eu acabei de falar? Uma receita. Uma receita não seria um processo? Não. Na realidade, a fabricação do bolo é o processo. Ou a fabricação da receita. Aí é o processo. Então, mas um bolo, o bolo inteiro, para fazer um bolo, não seria um processo? A receita não seria um processo? A receita é o início. A receita ensina o processo, né? Isso, o processo de fabricação faz do parte, produto. né, do processo. Isso. Mas lembra que ela comentou lá na aula, por isso que eu coloquei ela para a gente discutir isso. Lembra que ela comentou na aula? Input, processo, output, que é a saída. Né? Então, eu tenho a receita, que é o input, tá? Eu tenho o processo, que é a fabricação do bolo, e eu tenho o bolo feito, que é o output, que é a saída, que é a fabricação, que é o contexto final, tá? Entendi. Então, no caso, por exemplo, a receita seria o que está escrito, pegue 3 ovos, não sei o que lá, e o processo seria o quebrando os 3 ovos na bandeja. É a fabricação do processo, a fabricação do bolo. Entendi. Tá? É o meio do contexto, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, eu vou escrever um texto. Né? Eu vou escrever um texto para vocês. Tá? Mas antes disso, eu vou pegar a caneta, eu vou me preparar. Aí é o início do processo, não é o processo em si, é o início do processo. Tá? A partir do momento que eu começo a escrever, é o processo. Quando eu termino tudo, é o final do processo. Deu para entender? Deu, professor. Deixou? Se não, eu explico de outra maneira. Tá? Vamos lá. Vou dar só para a gente fechar nesse contexto. No trabalho de vocês, qual o trabalho de vocês aqui, gente? Me relembrem aí. Jennifer, você faz o quê? Jennifer, me lembra, por favor. Eu trabalho no setor financeiro. Legal. Luiz? Trabalho numa pastelaria, professor. Fechou, Luiz. Alimento. Lembrei. Luiz, vou pegar você. O cliente chega para você, pede um pastel de queijo, tal. Você vai fritar o pastel, vai fazer o pastel, vai colocar o pastel no fogo, né? Vai tirar o pastel e vai servir o cliente. Aonde entra o input nisso? Ou o início? Aonde entra? O início seria a partir do momento que eu estou tirando o pedido dele. Isso. Fechou. Jennifer, aonde entra o output ou o final disso? Do financeiro? Não, desse negócio a gente fala do pastel. Que negócio? Ah, do pastel? Pastel. Ah, tá.
Ué, igual o Felipe falou, quando ele faz o pedido, é o começo. E o final é quando ele entrega o pastel, né? E aí o cliente paga. Certinho. Gladys, tá online? Gladys, tá online? Não? Tom, tá online? Eu tô. Essa porra. Professor, sempre tem um delay, professor, que às vezes o celular tá bloqueado, entendeu? Telefone aqui. Tá bom. Vamos lá. Gladys, onde está o processo no contexto que a gente acabou de falar do pastel agora? Onde está o processo? Ai, professor, não sei. Eu não... Depende. Você quer saber como é que funciona o processo de um Onde está o pasteleiro? processo em si? O processo está onde nessa historinha do pastel? Ai, professor, não sei. Eu tô... Pô, Luiz, responde aí, Luiz. Oi, professor. O modo, montar o pastel em si. Abrir a massa, colocar o queijo, fechar, pimentar, fritar. É o contexto que você vai fazer até chegar no ponto final, né? Você sai do início, na realidade é o modo de fabricação do pastel. Tá? E tem outro processo também, caso o cliente não goste e role alguma confusão, ele pode te processar também. É verdade. Também, né? Também. Depende, se tiver um pelo, um cabelo no pastel, já pensou? Aí complica, né? Uma barata, um rato, que tem, né? É moda hoje em dia. Falar em barato, só pra gente fugir e quebrar um pouco, né? Cara, uma vez fui comer um pastel no japonês, lá na balsa, né? Meu, vi um puta ratão saindo daqueles bueiros, cara. Entrando naquele lixo. Rato é o que mais tem no hospital. Vi uma ratazana enorme brigando com o pombo pelo pedaço do pastel. Aí o bicho pega. Mas vamos lá. Mas o pastel japonês é bom, viu? Não comeu do seu pai ainda, Luiz, mas do japonês é bom. Não entendi, professor. Eu falei que o pastel do japonês é gostoso. Eu falei que eu não comia o pastel do seu pai ainda. Mas o pastel do japonês é gostoso. Eu não sei onde que é esse. Da balsa ali de Bertioga ali? É isso mesmo. Ah, tá. Já comi lá, já. É gostoso, não é bom, é gostoso. Não, é que assim, cara, eu sou uma pessoa que eu sou muito chato pra falar disso, entendeu? Porque eu pego muito no pé. Eu não gosto de comer pastel em nenhum outro lugar, porque eu fico questionando. Eu vejo que a gordura não tá na temperatura ideal, entendeu? Aí, sabe, já não gosto. Aí eu só como lá, porque, tipo assim, eu também confio lá, porque tem outros lugares que a gente não sabe como que é feito a carne, como que é feito. Aí eu já fico meio duvidoso. Você já comeu do Sesc? Ali quase de frente ao Sesc? Já comi lá. Não gostou de lá? Gostei de lá. É que assim, eu acho que eu comi lá umas 2 vezes. Assim, uma vez que eu comi lá, eu não sei se o menino tava aprendendo a fritar o pastel. Sei lá, ele aumentou muito a gordura e colocou o pastel. Aí, assim, o pastel ele pegou o ponto muito rápido e ele ficou meio cru por dentro, entendeu? Mas por fora ele tava bonito e tal. Só que tem um time lá da gordura. Por isso que eu sou muito chato em relação a isso. Mas o pastel lá é um pastel muito bom. Acho que seria... Eu comeria lá, entendeu? Eu acho lá muito legal, um ambiente muito familiar. Show de bola lá. Mas vamos lá, vamos dar continuidade pra gente falar mais do pastel. Vamos lá, gente. Vamos voltar lá rapidinho. Então, vamos lá. Processos, né? A gente vai falar um pouquinho, né? Processos produtivos de um determinado produto industrial pode chegar a 10% do valor do produto final. E os processos que dão apoio aos processos produtivos da organização, tais como processos de compra de materiais, processo de comercialização, de logística, de distribuição, tá? Processo do produto, né? Dentre outros aí que a gente pode falar. 50% dos custos do produto, né? Então, só colocando para vocês. Aí eu volto de novo para vocês aqui, vamos lá.
Dentro do processo produtivo, né, que a gente, dentro do que a gente está falando aí, né, o processo produtivo aí ele tem vários contextos. A pessoa está colocando pastel ainda. Professor, Aí... desculpa, eu tava respondendo. Não, de boa. Eu mandei para Gladys, aí eu fui tirar, mandei pro senhor no privado, era para mandar para todo mundo. Não, de boa. Aí, então, eu tenho para vocês o seguinte, gente. Dentro do processo produtivo, né, a gente tem que ver custos, né, valores dentro disso. Uma vez eu tive uma aluna, aí da FAB mesmo, hoje ela está em Portugal. O nome dela é Bárbara, até, não sei se vocês conhecem. Ela foi aluna minha da faculdade e tal. E aí ela falou para mim assim, Jean, eu faço coxinha. Ela fazia coxinha para vender. Ela falou, cara, assim, Jean, eu só dependo. O único custo que ela tinha sido mandada embora do serviço e tal. E aí ela falou, o único dinheiro que eu tenho para pagar a faculdade são as coxinhas, mas elas não estão saindo, né? Você teria alguma noção, uma ideia, né? Porque você sabe que mexe com comida também. E aí eu falei para ela, Bárbara, é o seguinte, por que você não faz umas coxinhas diferentes, né? Igual um pastel, por exemplo, né? Uma coxinha de pizza, uma coxinha de carne seca, uma coxinha de mista, por exemplo, né? Eu falei várias coxinhas, vários Coxinha de jaca, gourmet. Aí já sacaneia, coxinha de jaca. Sacanagem não, tá? É só essa que eu como. Coxinha de jaca? Meu, quem come coxinha de jaca? Sim, professor, carne de jaca. É uma versão vegana da coxinha. Eu sei. Sim, show de bola. Sacaneando. E aí... Professor, oi, Luiz, fala. Mas como assim, coxinha? Desculpa, mas eu fiquei curioso agora, cara. Fala. Coxinha de jaca? Na realidade, a carne dela é uma carne vegana, né? Eles fazem a jaca, pega a jaca e temperam, faz um manuseio da carne da jaca para ficar... É salgado ou doce? Salgado. Pra ficar... Salgada, gente. A carne de jaca ela fica semelhante ao frango grelhadinho, esfiado, igualzinho. Para quem é vegano, né? Tem esse contexto, como carne de soja, carne de... Dá pra fazer carne com... Ai, como é que é o nome mesmo? Grão de bico. Tem uns tipos de carne vegana que dá pra gente fazer. Por exemplo, quando eu fazia o pastel... desculpa, quando eu fazia... Tô com a na cabeça. Quando eu fazia o hambúrguer, eu fazia hambúrguer vegano. Eu fazia hambúrguer vegano com grão de bico e com soja. Eu fazia um bem bolado entre os dois. Mas dá para fazer bastante variedade aí. Inclusive, professor, sua hamburgueria, o senhor tem alguma versão vegana? Tem, então, é esse que eu falei para vocês. É uma mistura de carne de soja com falei agora, grande bico. Mas é o lanche inteiro ou é só o hambúrguer? Tipo assim, não. O hambúrguer mesmo, o pão, tudo não. É vegano? Sim, o pão é nada animal, entendeu? Não tem nada de animal. Ah, sim. Então o lanche é 100%. É porque aqui em Bertioga, muita hamburgueria coloca lá no nome hambúrguer veg. Aí tu vai lá, né? Ele é 100% vegano? Não. Porque o pão é o pão normal que a gente vende aqui. Eu fico revoltada, né? Porque eles colocam veg, eles deveriam colocar vegetariano, não vegano. Então vai ovo, vai manteiga, né? Alguns pães, e aí... Não adianta, né? No caso, você come só o hambúrguer e joga o pão fora. Basicamente isso. Não, tem uma hamburgueria aqui que dá vontade de tirar o cara. Mas, não é propaganda, mas tem uma hamburgueria então. Tem uma hamburgueria em Bertioga. Não é propaganda, entendeu? Coloquem aí, Alexia, infelizmente, por enquanto ela ainda não vai conseguir te atender. Mas é a MK Burger. É a do Mikael? Do Mikael, cara. Não é porque é meu primo. Professor, quando o senhor estiver por aqui, é um lanche de responsa, cara. É muito bom, bicho. Nossa, é muito bom. Vocês têm que fazer o pedido. Nossa, eu piro. Não é porque é meu primo. Eu nem queria falar porque é puxa-saco, mas, é muito bom, cara. É assim, gente. O que acontece? Né?
e o Luiz sabe disso, que o Luiz trabalha com isso também, né? Quando você começa a mexer com alimento, e aí eu volto no processo produtivo, né, da menina da coxinha, por exemplo, vocês terem uma ideia, ela começou a fazer e tal, né? Só que aí ela fazia, assim, para vender na faculdade, né? Ela vendia para os familiares. Aí eu falei, Bárbara, para com isso, mano, vende tua coxinha para fora, começa a mexer com isso. Aí ela falou, pô, professor, eu não consigo, tal. Eu falei, Bárbara, tu quer ganhar dinheiro? Então faz isso. Muda o processo da coxinha, só de frango, só de, né? Muda esse processo. Ela começou a diferenciar a coxinha dela, fazer uma coxinha como a Alexa falou, né? Uma coxinha mais gourmet. E aí, só finalizando, no final, ela botou o marido para trabalhar, a mãe para trabalhar, a sogra para trabalhar e contratou mais uma pessoa, que ela não dava conta da demanda, né? E aí, o processo produtivo dela, né, teve que ser adaptado, né? O que ela fazia? Ela fazia massa, tal, misturava tudo. Eu falei, meu, não é assim que se faz, Bárbara, né? A gente vai no processo produtivo agora, né? Não é assim que se faz. Você tem que pesar tudo, você tem que calcular tudo. Quanto você é no processo, né? No processo produtivo, a gente acabou de falar agora, né? Ver essa parte financeira, né? Você tem que pegar tudo, pesar tudo, ver quanto sai o custo de cada subitem desse, dividir pelo peso que você coloca na tua coxinha, e tudo isso você vai ter o teu valor final. Mas isso não seria um processo, aliás, não seria algo fora do processo? Não, isso está dentro do processo produtivo, né? Deixa eu só voltar aqui para você.